Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 12 de maio de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Eu estou aguardando a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Já anota aí na agenda do seu celular, hein? 978293776. Lembrando sempre, número do WhatsApp apareceu aí na sua tela? Um pouquinho antes tem o QR Code, olha só, tô apontando aqui para ele. Como que funciona o QR Code? Tá com o seu celular aí perto? Então pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e já pode encaminhar o seu questionamento, um elogio, uma crítica construtiva. Manda pra gente que a gente conversa ao vivo com você nesta quinta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 28ª reunião extraordinária, vereadores aprovam o Código Sinal Vermelho, Programa de Cooperação e Combate e a Prevenção à Violência contra a Mulher. Vereadores também aprovam um projeto de lei do vereador Paulo Gaspar, que institui no município a política de redução do uso de papel pela administração pública. Campinas Mais Verde. Câmara aprova projeto do vereador Marcelo Silva, que propõe gratuidade de estacionamento em hospitais e centros de doação de sangue para pacientes e acompanhantes no caso de doação de sangue. E no esporte, Veracruz Basquete vence líder e até então invicto Araraquara na Arena Concórdia e segue 100% no segundo turno. Ótima vitória do Veracruz Basquete, que subiu na tabela de classificação. E olha só, na próxima semana, de 16 a 19 de maio, de segunda a quinta-feira, acontece a Semana do Microempreendedor Individual, com cursos voltados para vendas online, redes sociais, fotografia, vídeo, técnicas para atrair clientes. Esta iniciativa é da Secretaria de Trabalho e Renda em parceria com o Sebrae. E sobre esta iniciativa, aciona agora o nosso repórter André Aranha, que está no Sebrae e tem mais informações. Então, seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, obrigado. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, muitas vagas online, por exemplo, são vagas limitadas, não é? 800 vagas aí, tem também os cursos especiais, como você disse, várias opções para o pessoal, sempre às 7 horas da noite. E o Gleb Rossini Júnior está por aqui, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, André, boa tarde, telespectadores aí da TV Câmara. Obrigado pela oportunidade. Opa, a gente que agradece. Bom, a expectativa certamente é muito grande para essa semana. Fala um pouquinho mais sobre ela, por favor. Né? Nós começamos, né, essa semana do MEI com a nossa programação nacional, que acontece em todas as sedes, né, todos os escritórios regionais. E nós temos aí ela começando no dia 16, terminando no dia 20. No dia 16 a gente começa falando sobre comportamento empreendedor. Olha só. Legal, né? No Bacana. Dia 17 nós estamos falando de oportunidade e inovação. No dia 18 nós estamos falando sobre planejamento, que é muito importante a pessoa se planejar para estar abrindo o seu próprio negócio. Na quinta-feira sobre finanças, né, que é o problema de todo mundo ter aí no bolso, né, o que está fazendo ou não, através da sua empresa. E na sexta-feira, né, da programação nacional, nós estamos aí encerrando com o marketing. Esses horários é sempre começando das 9h30 e terminando às 17h40, ok? Na parte da manhã e na parte da tarde. Essa é a nossa programação nacional. Bom, mas tem os cursos às 7 da noite, né? Isso, e aí aqui nós temos aqui, que eu trouxe até uma colinha, viu, André? Opa! Para a gente falar da Pode nossa programação
programação aqui regional, né? A nossa programação é sempre à noite, é isso, exatamente, né? sempre à noite. Sempre às 7 horas da noite. Né? Tanto a parte presencial como também online. A parte online. Né? Legal. No dia 16 nós temos como atrair mais clientes. Opa, importante, hein? Muito importante, né? Sempre quem trabalha com isso precisa cada vez mais, né, atrair clientes. E quando a gente fala online, tá? Muitas vezes as pessoas, isso é uma expectativa, isso é uma tendência, né? O trabalho nosso online. No dia 17 nós temos Comece Certo nas redes sociais. Né? Muitas vezes as pessoas não têm um entendimento qual rede social que eu possa estar trabalhando. E aqui a gente vai dar as dicas das redes sociais. Tem muito dessa situação também de que vai postar, tudo isso vai ser né? ensinado, o engajamento, né? Isso, então isso aí é muito importante, né? Porque as pessoas acham que é simples, mas não é bem assim. Estudar, fazer um curso bacana e tal. Né? Que nem da minha parte, pra né? Entender, eu né? que sou assim um jovem... Eu fiz isso já, mas já faz alguns anos. Um jovem experiente, né? Um jovem experiente, isso é muito bom, isso é muito Facebook, agora jovem, Instagram, entendeu? É o meu caso, eu sou mais jovem. Nós teremos aí no dia 18, né? Faça fotos e vídeos incríveis, né? Para postagem, né? Saber como é que você vai fazer todo o processo. Como vai elaborar o vídeo, isso aqui né? envolve o marketing, né? De conteúdo, né? O que você está postando, vídeos, fotos, né? E, por último, nós temos venda online, agora mesmo. Então, tanto essa programação vamos ser aqui presencial, aqui no escritório regional, ok? Como online. No regional, nós temos aqui presencial, 40 vagas para cada presencial. Agora, online... Online, não é? Tá no release e até está mais de 800 vagas, mas a gente estava conversando, né? Aqui é tá ilimitado, disponível, né? São professores... É porque online não tem... Professores gabaritados, professores aí que todos preparados, todos né? preparados. Nós teremos também 2 encontros, né? Lá no Campo Grande, na praça, pertinho da Praça da Concórdia, que é o Sebrae Móvel. O que é o Sebrae Móvel? É um canal de atendimento que a gente chega mais próximo, né? Às pessoas que querem abrir a sua empresa e para os empreendedores que muitas vezes não têm tempo de vir aqui no nosso escritório. Então o Sebrae Móvel vai estar lá 17 e 19. Né? Lá no Agiliza do Campo Grande. Tá. Iniciamos o nosso atendimento a partir das 8 horas, vai até as 16 horas. Então, lá no Agiliza, no Campo Grande, bem pertinho da Praça da Concórdia. Então, essa é a nossa programação, além do nosso atendimento presencial aqui, que nós temos das 9 às 17, que continuaremos fazendo atendimento, falando sobre planejamento, finanças, marketing, esses nossos atendimentos. É uma programação voltado ao microempreendedor individual. Boa, estamos aqui na rua Abolição, número 881, no bairro Ponte Preta, né? É isso aí. Estamos aqui à disposição. Sempre lembrando, uma vez, os cursos presenciais iniciam às 19 e terminam às 21 horas. Boa, boa. Falamos ao vivo, então, nesse momento aqui do Sebrae. Bom, qual o objetivo semana, qualificar evidentemente as pessoas, mas gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. É uma jornada de conhecimento, né? Para que as pessoas possam se preparar para esse mercado, que é um mercado muito competitivo. E hoje, se essa pessoa não se prepara, é muito difícil dela pegar e sobreviver nesse mercado. Então a gente sempre tem que ir atrás de uma oportunidade e não uma necessidade. A necessidade é aquele momento que eu estou disponível no mercado e abro qualquer coisa sem fazer um estudo. Oportunidade é aquele momento que a gente planeja, olha só, corre um risco calculado, entendeu? Então esse é o objetivo. Se prepara, exatamente. Né? Jornada de conhecimento na Semana do Milho. Bom, quem quiser fazer parte dessa semana, como é que faz? Conta Nós pra temos gente, aqui, né? o Gleb. Tanto no nacional, ele pode pegar e entrar no www.sebraesp/ ok? Semana do MEI 2022. Perfeito. Ok? Lá tem todas as informações. E aqui pode estar ligando no nosso escritório, que é 19 3284 230. Fala de novo o telefone mais devagarzinho, por favor. 19 3284 2230. Perfeito. Nós temos as pessoas aqui que podem estar auxiliando, passando o link. Fácil de fazer essa inscrição. Bom, você trouxe aí, não é, quantas vagas estão disponíveis, presenciais 40 para, não é?
cada curso, mas Sim. qual a expectativa de vocês aí, online também? Quantas pessoas vocês acham que vão participar, vão aderir a essa semana importante? Eu acredito, com essa importância toda aí, eu acredito com online, no mínimo, 100 pessoas, né, a cada momento. E no presencial, casa cheia, né? As 40 vagas. Bom, acho que a maioria das pessoas já sabe, porém é sempre importante a gente falar, fale um pouquinho sobre MEI, o que quer dizer MEI, né? Okay. Sempre, talvez tenha alguém que ainda não esteja, né, sabendo direitinho, fale um pouquinho sobre MEI. Vamos lá, o MEI individual já fala, individual. Posso ter sócio? Não, é individual. Que pode faturar até R$81 mil no ano, em média, 750 por mês. Essa é a média, mas o que vale é o ano. Através de uma contribuição mensal de 5% do salário mínimo e mais R$1 quem for comércio, ou mais R$5 quem for serviço, ou misto, né? Paga o 1 e mais o 5, vai dar uma totalidade de R$ 66,60. Então, vamos lá, recapitulando, comércio, R$ 61,60. Serviço, R$ 65,60. Misto, R$ 66,60. Lembrando que já fala individual. Outra, você contribui para a sua futura aposentadoria, que é por idade. Você sempre recolhe 5% para futuro idade. Boa, boa. Bom, para finalizar, para quem ligou a TV agora, né, e pegou o bonde andando, fale para a gente rapidinho, então, os cursos que vão ter aí na semana. Então, vamos lá, pessoal. Nós teremos aqui... É a semana que vem já, né? É a semana que vem, a partir do dia 16. E as inscrições vão até? Estamos pegando as inscrições até sexta, e vamos embora, né? O quanto antes melhor. Tá rolando, dá tempo aí. Então a presencial, né, tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. É isso aí. Dia 16, como atrair mais clientes online. Perfeito. No dia 17, comece certo nas redes sociais. No dia 18, faça fotos e vídeos incríveis. Boa. E no dia 19, venda online agora mesmo. A programação é online e também presencial. Lembrando também do nosso Sebrae Móvel, lá no Campo Grande, lá no Agiliza aí, no dia 17 e no dia 19. Tá dado o recado, então? Tá dado o recado. Muito obrigado pela oportunidade. Essa Valeu. Parceria vale muito a pena. Viu? A gente Estamos que juntos. agradece a sua participação aqui ao vivo no Câmara Notícias, tá bom? Abraço a todos. Valeu. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado, então, pelas informações, André Aranha, e também o Gleb Rossini Júnior, consultor de finanças do Sebrae, sobre essa semana do microempreendedor, portanto, de 16 a 19 de maio, próxima segunda-feira até a quinta-feira, com os workshops gratuitos em 840 vagas. Então, você que é microempreendedor individual, não perca essa oportunidade de se qualificar, né? 12:14, você já percebeu aí, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Hora das notícias, primeiro da metrópole de Campinas, depois nós vamos para o Legislativo, para o que acontece aqui na Câmara de Campinas. Então, Mina, seja bem-vinda, boa tarde. E a gente começa fazendo aquele panorama da Covid-19. A gente vai falar especificamente hoje de Campinas. Amanhã a gente fala de Brasil, São Paulo e também da região metropolitana. De acordo com o último boletim emitido pela Prefeitura Municipal, nesta quarta-feira foram registrados 1.503 casos a mais da Covid-19. Segundo o documento, são dados represados de laboratórios privados. A cidade também teve o registro de mais 3 óbitos devido à doença, somando agora, então, 5.077 mortes devido à Covid-19. São 2 homens e uma mulher, todos tinham comorbidades. Um faleceu no dia 6 de fevereiro, o homem no dia 5 de abril e uma mulher de 92 anos no dia 6 de maio. E, Mirna Abreu, algo que preocupa e que a gente sempre fala aqui no nosso Câmara Notícia, quando a gente faz este panorama da cidade de Campinas, é a taxa de ocupação de leitos de UTI infantil. Ontem eu trouxe aqui as estatísticas, o número estava acima dos 90%. Segue este panorama?
Segue sim, Gabriel. Hoje nós temos aí, na verdade, como a gente faz o relatório de acordo com o último boletim, que é sempre no final da tarde da prefeitura, nesta quarta-feira, a ocupação era de 91,5%. Na cidade, nós temos 106 leitos de UTI infantil nas redes pública e privada. E desses, nós tínhamos 97 leitos ocupados, dos quais 64 crianças estão internadas em leitos de UTI aqui na cidade por síndromes respiratórias agudas graves. Então, a gente lembra que no SUS municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, nós temos 34 leitos, 100% de ocupação. No SUS estadual, que é a pediatria da Unicamp, 20 leitos de UTI infantil, 18 ocupados. E na rede particular, dos 52 leitos disponíveis, 45 estão ocupados. Temos ainda na cidade, no SUS municipal, 59 crianças internadas em leitos de enfermaria e 25 esperando por uma vaga de internação, enquanto isso sendo assistidas nos prontos-socorros da cidade. Vamos falar um pouquinho sobre vacinação. Nós temos os números também em relação à Covid-19 aqui no nosso município. Lembrando sempre, vacina.campinas.sp.gov.br. Você tem acesso a todas as informações em relação à vacinação com agendamento ou sem agendamento neste momento, Mirna. A gente lembra que agora não precisa mais agendar. Quem já estava agendado é só seguir o cronograma, mas não precisa mais agendar. Inclusive, há uma preocupação aí em todo o país das pessoas que não estão tomando a dose de reforço quando é indicado, ou mesmo a segunda dose. E de acordo com o boletim emitido pela Prefeitura, até esta quarta-feira, foram aplicadas aqui na cidade 2.780.224 doses de vacina, sendo que desses 1.004.981 pessoas da cidade já estão com o ciclo vacinal com 2 doses, que é aquele completo. O reforço, a gente tem aí 689.754 pessoas que já foram imunizadas com a dose adicional. Mais informações no site vacina.campinas.sp.gov.br. E a gente lembra que não é só da vacina de Covid que a gente está falando agora quando entra no site. A gente tem a Covid, mas a gente tem outras vacinas aqui. Campanha da vacinação contra o sarampo e também contra a gripe, que desde a última segunda-feira a gente tem um novo grupo que também pode se vacinar aqui na cidade, inclusive as pessoas que têm diabetes, hipertensão. A gente tem também aí todo esse grupo que você encontra lá. Eu me encaixo? Posso ir direto no posto de saúde mais perto da minha casa? São mais de 60 aqui na cidade que fazem esse atendimento. Recado importantíssimo, então, em relação à saúde aqui no município de Campinas, e acessando o site logo no início, na primeira página, você já tem essa distinção entre vacinação para gripe, contra sarampo e também contra a Covid-19. Mirna Abreu, a gente fala sobre educação agora, porque foi publicado um edital para concurso. É um novo processo seletivo com 44 vagas, foi publicado, sendo 39 de ampla concorrência, 4 para pessoas pretas e pardas e 1 para pessoa com deficiência. Está, inclusive, no Diário Oficial desta quinta-feira, lá no site da Prefeitura você encontra todo o edital. Inclusive, a gente lembra que também tem no site da VUNESP, que é quem vai fazer aí esse concurso, que é o vunesp.com.br. Você entra lá em concursos e empregos e aí você também entra no portal da Prefeitura. Olha, essas 44 vagas são para intérprete de Libras, língua portuguesa, orientador pedagógico, nós temos professor adjunto de ciências, de educação especial, de geografia, de matemática, também de língua portuguesa, história, arte, inglês, educação física e professor bilíngue Libras. Então, todos os detalhes você encontra lá nesse edital. Você que é formado em uma dessas áreas e procura uma oportunidade, acompanhe lá no site da Prefeitura de Campinas.
E Mirna Abreu, estão abertas também as inscrições para quem quer ser guia turístico aqui na cidade de Campinas? É um credenciamento para um programa chamado Conheça Campinas. Então, a Secretaria de Cultura abriu esse credenciamento lá no portal cultura.campinas.sp.gov.br/editais. Então, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente através deste canal. O link aparece aí no seu vídeo endereço para dar tempo de você copiar e depois acessar. Olha, os guias farão um acompanhamento, orientação, fornecimento de informações a pessoas ou grupos em visitas, excursões urbanas e rurais de turismo de negócios também, nos roteiros turísticos também elaborados pelo Departamento de Turismo e promovidos pela Secretaria de Cultura aqui da cidade. Os candidatos, atenção, devem ser residentes na região de Campinas. Podem se cadastrar aqueles que já tenham licença no Ministério do Turismo para exercer essa função, sendo pessoa jurídica, e poderão se inscrever em 2 modalidades: guia de turismo e guia de turismo bilíngue. Na primeira, tem que dominar a língua portuguesa e na segunda, o inglês e o espanhol também. Não há total de vagas e o edital tem prazo de vigência de 24 meses. E Mirna Abreu, amanhã, sexta-feira, 13 de maio, nós teremos a apresentação de uma peça de forma gratuita aqui na cidade. Isso justamente com o objetivo de marcar o 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura aqui no Brasil, né? Por isso, a Secretaria Municipal de Cultura traz para o público a peça O Navio Negreiro, do ator Vado, aqui da cidade mesmo. A apresentação será às 19h30 no Teatro Municipal Castro Mendes. Os ingressos estarão disponíveis 2 horas antes do evento, ou seja, a partir de 5h30 da tarde, lá na bilheteria do teatro mesmo. A peça está em cartaz há 50 anos. A estreia foi em 1971, mas por conta da pandemia, o 50º será celebrado amanhã, 13 de maio, aqui em Campinas. A gente lembra que Vado é pioneiro do teatro negro no Brasil e na peça, adaptada por ele próprio, é baseada no poema do autor baiano Castro Alves. E ele é precursor ao colocar os negros como heróis das suas obras. Vado interpreta 16 personagens que retratam os sofrimentos dos africanos escravizados no Brasil, trazendo especialmente força, cultura, o legado e as conquistas dos afrodescendentes. A gente lembra que a peça Navio Negreiro foi apresentada mais de 12 mil vezes, o que garantiu ao ator o recorde no Guinness Book, o livro dos recordes. E antes da apresentação, a gente também tem a participação dos músicos do Instituto Anelo, olha só. Lucas Soares, Aline Ribeiro e Renan Augusto vão fazer uma apresentação especial da canção Deixa a Senzala. Então, olha, um evento aí na faixa para você prestigiar nesta sexta-feira 13. Um super programa, então, né? Para a gente conhecer a história também, que faz parte para a gente poder entender este presente. Então, evento gratuito de teatro com música do Instituto Anelo. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece na Câmara de Campinas, até porque ontem nós tivemos a 28ª reunião extraordinária, que mais uma vez aconteceu no Teatro Bento Quirino. Agora vai tornar rotina aqui na Câmara Municipal, quando a gente vai repercutir essas reuniões, sempre vão acontecer nesse novo espaço, lá no centro da cidade de Campinas. E na 28ª reunião extraordinária, nós tínhamos 14 itens na pauta. Um deles é o projeto que foi aprovado de autoria do prefeito, que altera a Lei Complementar 309 de 2021, que autorizou a concessão de direito real de uso à Associação dos Produtores da Agricultura Urbana e Periurbana de Campinas e região Cio da Terra. A gente lembra que aqui, inclusive, no Câmara Notícias, já apresentamos, já fizemos link do Meu Bairro na TV, é aquela associação que fica lá no Itajaí, que tem aquela horta urbana lá. E ontem, na proposição que foi aprovada, é para corrigir a descrição da área concedida à associação para a exploração e a manutenção daquela horta comunitária.
Os vereadores salientaram a importância desta correção para que a associação possa ampliar o atendimento às famílias da região do Campo Grande. Eu quero apenas dizer que é um projeto muito importante o que a Associação Cio da Terra tem feito naquele território, e não só no território do Campo Grande, que é onde se organiza a associação. É uma experiência ali de hortas comunitárias, de pequenos produtores que produzem, que trabalham e que fornecem também alimentação saudável para Campinas e região. Eles preservam as nascentes. Em nascentes ali que a gente conhece há muito tempo, e elas estão preservadas, graças também ao trabalho da Horta Cio da Terra no Itajaí. E esse projeto agora regulamentando, é possível que a associação possa, inclusive, pleitear recursos em outras esferas, que não só no município. São adequações necessárias para que esse projeto, exitoso, como foi dito aqui, é a única horta periurbana registrada no INCRA aqui na nossa região, e ela deixou de receber recursos, inclusive para investir, para aprimorar, para melhorar o trabalho desenvolvido lá, porque ela não tinha titularidade da área no passado, recurso do governo federal a fundo perdido. Essa lei dá condição dela continuar fazendo esse trabalho, como já foi dito, de produção de alimentos orgânicos, saudáveis, ampliar a produção e manter as famílias cultivando a área, cuidando do meio ambiente com muito zelo. E eu deixo o meu apelo aqui, o meu requerimento, para que o Cio da Terra, os produtores do Parque Itajaí, que já estão ali há muito tempo, lutando, plantando, utilizando aquele, até então, vazio urbano de maneira correta, como um exemplo a ser seguido na nossa cidade, que possa ser contemplado com parte dessa verba, que eles possam ser assistidos. Ainda repercutindo a 28ª reunião extraordinária, os vereadores também discutiram um projeto de lei de autoria do vereador Arnaldo Salvetti. A gente está na semana de combate ao feminicídio e mais uma ferramenta, olha só. A proposta do vereador institui o programa de cooperação e o Código Sinal Vermelho no município de Campinas, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher. A proposta determina que, como forma de combate e prevenção, a mulher poderá dizer sinal vermelho ou sinalizar e efetivar o pedido de socorro e ajuda, expondo a mão com uma marca no seu centro de forma de X, feita preferencialmente com batom vermelho e, em caso de impossibilidade, com caneta ou outro material acessível, se possível na cor vermelha, a ser mostrado com a mão aberta clara para a comunicação do pedido de ajuda. Na discussão da proposta, os vereadores falaram da importância do programa a ser implantado aqui na cidade. Porque hoje a mulher, ela muitas vezes, ela é assediada no ônibus, assediada em vários locais, e muitas vezes não tem nem como reclamar. Ela tem que aguentar aquele assédio, descer de onde ela está, ir para casa e superar aquele momento. Nós não podemos mais admitir isso. Por isso que eu coloquei esse projeto, e eu quero agradecer os nobres vereadores da aprovação e dizer que estamos aqui hoje para poder defender as mulheres, as meninas, as mães, as avós. É um programa importante. A gente sabe que existem iniciativas dessa natureza, inclusive campanhas de órgãos do judiciário, inclusive com sinalizações, durante a pandemia, houveram campanhas que as pessoas sinalizavam pedido de socorro pedido de ajuda para, no caso das mulheres se sentirem ameaçadas, violentadas. Eu acho que é importante, acho que essa casa dá uma contribuição para a cidade ao aprovar esse projeto.
E Menabreu, também foi aprovado, só que agora, em primeira discussão, um projeto de autoria do vereador Paulo Gaspar para reduzir a utilização de papel na administração pública. É o Campinas Mais Verde, justamente tem esse objetivo. Cada vez que se use menos papéis para os serviços ou pedidos de serviços no âmbito da administração pública municipal. O projeto quer instituir aqui na cidade uma política de substituição do papel por meio de uso de formulários eletrônicos ou cópias digitalizadas. O autor falou das metas para que essa redução aconteça. A administração pública também se encarrega de divulgar no seu portal de transparência as metas de diminuição do uso desse papel. Então, anualmente, a administração pública coloca no site da transparência que para o ano seguinte ela pretende reduzir 10%, 15%, 5%, enfim, ela vai colocando anualmente esses dados. Na discussão, o projeto ganhou apoio de colegas que ponderaram que ainda há um caminho para que a digitalização seja a contento por parte da administração municipal. O número de processos escritos em papel é fundamental. Hoje, tudo praticamente está de forma digitalizada. Então, é uma iniciativa que merece o nosso cumprimento, merece o nosso louvor. Acho que a iniciativa é positiva e nós temos que caminhar mais para o uso da tecnologia, mas nesse momento aqui, nós estamos aqui, eu diria que em Campinas, numa certa transição, porque já falei a respeito disso aqui na casa, os nossos requerimentos têm sido precariamente respondidos, precariamente. E recentemente passaram a indicar um tal do número da sigla chamada SEI, chamada de SEI, mas só que nós não temos acesso. Tem acesso parcial às informações. A gente segue repercutindo aqui a 28ª reunião extraordinária e os vereadores também discutiram uma proposta agora de autoria do vereador Marcelo Silva. Essa proposta também foi discutida na legalidade, ou seja, primeira discussão em plenário, e ela pretende dar gratuidade de estacionamento em hospitais e centros de doação de sangue para pacientes, usuários direto do serviço de saúde e seus acompanhantes no caso de doação de sangue. De acordo com o projeto, não poderá ser cobrado valores de estacionamento ou a tarifa de permanência sobre os veículos desses pacientes que vão até os locais para doação. O autor defendeu a matéria e ganhou o apoio de diversos parlamentares. Sempre existem várias campanhas, inclusive a Câmara faz, a Prefeitura, a Unicamp, que em determinadas épocas do ano a doação de sangue ela cai demais e justamente na época que às vezes as pessoas mais precisam, festividades, final do ano. O projeto basicamente ele visa dar um pequeno estímulo àquela pessoa que vai fazer a doação de sangue, que se tiver que parar no estacionamento, que seja gratuito. Basicamente é tentar fomentar, tentar estimular mais cada vez as pessoas a doarem sangue. A gente sabe que salva vidas. Porque realmente a vida da gente é corrida. Aí eu preciso doar sangue, não tem local onde eu parar. Poxa, eu estou querendo doar sangue, mas eu não tenho onde estacionar. Então eu acho que é importante um projeto dessa natureza, porque ele é um facilitador para que mais pessoas possam ajudar a manter os estoques de sangue em boas situações. Eu, como profissional da área de saúde, eu sei a grande dificuldade que alguns hospitais enfrentam, ou alguns bancos de sangue enfrentam, para que se mantenham os estoques no nível adequado para atendimento de urgência, emergência e aquelas cirurgias eletivas, aquelas cirurgias programadas. A sazonalidade, muitas vezes, algumas épocas do ano, elas
fazem, né, com que os bancos de sangue eles tenham aí uma queda, né, nos seus estoques. Então, é importante que, de alguma forma, a gente motive ou dê uma condição melhor para que aquele doador, né, que se desloca a um banco de sangue, a uma unidade coletora de sangue, para que ele possa fazê-lo, tendo aí, né, a gratuidade do seu estacionamento, enfim. E o debate completo você confere no youtube.com/TV Câmara Campinas. Vai lá na nossa playlist e veja, 28ª reunião extraordinária, você tem aí como foi o debate de cada projeto que estava na pauta desta quarta-feira. Agora, Mirna Abreu, nós tivemos uma mudança recente, né, das reuniões extraordinárias acontecendo no Teatro Bento Quirino, enquanto as obras acontecem aqui no plenarinho na Câmara Municipal de Campinas. E a partir da próxima semana tem mais mudanças. Tem sim, olha, a gente está falando aí da participação do público. E diante disso, o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, fez um balanço positivo desses dois primeiros encontros e fala da expectativa para a próxima semana. Tivemos essas reuniões extraordinárias, remotamente feitas, né? E hoje realizamos a última reunião extraordinária aqui no Teatro Bento Quirino, onde está sendo feitas as nossas reuniões, e faço um balanço positivo. Fizemos aquilo que deveria ter sido feito, com total tranquilidade, com higienização, com uso de máscara. Agora que não podemos baixar a guarda, nós temos ainda que ter cuidado que a pandemia ainda não acabou, né? Nós ainda estamos vivendo um tempo ainda não muito saudável, ainda vamos dizer assim. Mas temos que ter cuidado, né? A higienização, nossas preocupações com o próximo, tudo isso nós vamos estar continuando fazendo, mas agora nós já não tem necessidade dessas sessões serem virtuais. Então, nós já estamos abrindo as sessões ordinárias. A partir de segunda-feira, ela volta a ser sessão ordinária aqui no horário habitual, das 18 horas até o término, que provavelmente é às 10, né? 10, o tempo que durar, mas já com o público. Já convidamos o público para que venha participar das nossas reuniões ordinárias, que a partir de segunda-feira retornaremos e com toda a segurança, se Deus quiser. Então são mudanças importantes, né, Mirna Abreu? Com o retorno do público no Teatro Bento Quirino e com essa mudança de horário, né? Para quem estava acompanhando as reuniões extraordinárias a partir das 9 horas da manhã, agora retornam as reuniões ordinárias com o horário de quem estava habituado antes, das 6 horas da tarde. Isso, toda segunda e quarta, a partir das 6 horas da tarde, só que em novo local, no Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana, 1505, bem no centro da cidade, perto da Prefeitura Municipal. Mas esse encontro com o público vai acontecer só a partir de segunda-feira, dia 16. Hoje nós temos reunião presencial, sim, ainda só com a participação dos vereadores. Olha, daqui a pouco, às 2 horas da tarde, acontece a 4ª reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas, presidida pelo vereador Nelson Ossri. E depois, às 4 horas da tarde, acontece a 6ª reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para o combate de alagamentos, enchentes e inundações em pontos críticos da cidade de Campinas, em especial na Avenida Princesa do Oeste e também na Avenida Orozimbo Maia. Quem preside essa reunião é o vereador Paulo Búfalo. Então, logo depois do nosso Câmara Notícia, a partir das 2 horas da tarde, já tem reunião de comissão e depois a gente segue acompanhando com essa reunião às 4 horas da tarde. Mirna Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, depois com as notícias do Legislativo. Retorna amanhã com mais informações e com entrevistas aqui, porque sexta-feira é dia em pauta. E amanhã, olha, a gente tem já a confirmação de vereadores que vão participar. O vereador Paulo Haddad e também o vereador Arnaldo Salvetti vão falar aqui, ao vivo, sobre as
principais propostas, também sobre a participação deles nas comissões, e você está convidado a acompanhar aqui com a gente. Então, muito obrigado e até amanhã, meu irmão. Até. Ontem, na Arena Concórdia, o Veracruz Basquete recebeu o líder e até então invicto Araraquara. Uma partida difícil, complicada, e não é que a equipe campineira conquistou a vitória? Todos sabiam que a partida não seria fácil. Logo de cara, Araraquara abriu 10 pontos e logo no início o placar já mostrava 12-2 para as visitantes. Mas a equipe campineira do Veracruz começou a correr atrás do prejuízo e o primeiro quarto terminou 17-15 para as visitantes. Duelo equilibrado no segundo quarto. As equipes se alternavam no placar. Mas com o retorno à equipe da pivô Lucinara, com 14 pontos e 10 rebotes, e com a cestinha do jogo, Tássia, com 19 pontos, tudo ficou um pouco mais fácil. E no último quarto, a equipe deslanchou. As bolas começaram a cair e Araraquara errou muito. No final, Veracruz Basquete 68, Araraquara 53. Cai a invencibilidade da equipe que ainda está na liderança. E as campineiras sobem para a terceira colocação na Liga de Basquete Feminino. Ótima vitória, belas atuações da Lucinara, da Tássia também. Lembrando que essa foi a 11ª rodada da Liga de Basquete Feminino. A equipe de Campinas tem agora 7 vitórias e 4 derrotas, tem 18 pontos na Liga, está na terceira colocação. E Araraquara segue na liderança agora com 21 pontos, são 10 vitórias e apenas uma derrota. As campineiras voltam à quadra na próxima terça-feira, dia 17, contra Catanduva, fora de casa, que é a penúltima colocada. Então tem tudo para ser mais uma vitória e continuar 100% neste segundo turno ao Veracruz Basquete. 12h43, você que está nos acompanhando, já sabe o que vai fazer com o dinheiro do saque extraordinário do FGTS? Nem está sabendo disso? Pois o nosso quadro Na Ponta do Lápis de hoje vai explicar o que era o saque e dar dicas do que fazer com o dinheiro, e você acompanha a partir de agora. Oi, gente, tudo bom? Você sabia que o saque extraordinário do FGTS foi liberado e vai beneficiar mais de 40 milhões de trabalhadores? Mas, Dalila, eu nem sei o que é esse saque extraordinário. Não tem problema, o Na Ponta do Lápis hoje vai explicar do que se trata e também vai te dar dicas de o que fazer com esse dinheirinho aí que vai entrar. Quem conversa com a gente hoje é a Cristine Betec, planejadora fiduciária. Obrigada, Cristine, pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. E como a gente estava conversando, né? Você estava perguntando, do que se né? trata Exatamente, o saque extraordinário. Isso é uma coisa muito bacana que o governo, né, como você falou, deve beneficiar em torno de 40 milhões de pessoas e injetar quase na economia 30 bilhões de reais. E isso para todo trabalhador que tem dinheiro retido no fundo de garantia. Então, você que trabalhou em algum lugar, em algum momento na tua vida, vai lá e checa, porque mesmo quem tenha trabalhado lá atrás, esse dinheiro está lá retido e está rendendo. Então, você pode ter uma agradável surpresa. E quem tiver valor até R$1.000 vai poder estar sacando esse valor. Então, assim, quem tem mais do que isso, ou menos, independente, até R$1.000, as pessoas vão poder estar sacando esse valor. Cristine, tem esse dinheirinho lá.
qual a sua dica aí? A gente deixa ele lá ou a gente tira ele, a gente resgata esse dinheiro? Dalila, essa pergunta é muito boa, porque a grande maioria das pessoas acaba pensando assim, puxa, um dinheirinho está vindo de presente, então vou viajar, vamos passear, vou comprar alguma coisa. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque é um dinheiro que você trabalhou muito para conseguir. Então, número 1, arrume a sua vida financeira. É uma oportunidade que está tendo para você organizar as suas finanças. Então, em primeiro lugar, quem tem dívidas, empréstimos, quita essas dívidas, sai dos juros, porque nada é mais caro do que os juros de empréstimo de dívidas que você tem. Nenhuma aplicação financeira vai te dar isso. Então, tem dívidas? Elenca quais são suas dívidas e por ordem de quais são os juros mais altos. Então, paga primeiro aquelas dívidas que está pagando juros mais altos. Depois, cheque as contas menores que você pode fazer. E uma coisa que pouca gente sabe, a hora que você for quitar dívidas, ou quem não conseguir quitar dívidas, mas tem empréstimos e vai antecipar várias parcelas, olhe quanto que é, assim, você tem a parcela de agora e tem a parcela que, sei lá, você tem um empréstimo feito em 5 anos, tá? Então, 60 parcelas. Sempre que for pagar a próxima parcela, procure antecipar as últimas, a última parcela, tente pagar sempre 2, porque a gente acha que o valor é cheio, mas quando você traz aquele valor para valor presente, o valor fica muito, muito pequeno. E é uma coisa que poucas pessoas sabem. Então, você consegue reduzir o tempo de esse pagamento e o valor, tá? Agora, voltando ao nosso dinheiro aqui, então, em primeiro lugar, quite dívidas. Não deu para quitar tudo? Quita o que conseguir, tá? O negócio é sair, é diminuir o quanto mais possível o valor que você tem em vermelho, vamos dizer assim. Agora, a pessoa que não tem dívidas, não tem nada, a sugestão seria ou formar, ou quem já tem, aumentar o que a gente chama de reserva de emergência, que é uma aplicação que você vai ter, um dinheiro que você vai estar lá reservado, como a gente chama, reserva de emergência, para uma situação que você de repente precise de um dinheiro. Então, por exemplo, perdi o emprego, estou naquela transição de vida e você me perguntou aquela hora, normalmente o número mágico é assim, entre 6 e 12 meses do teu custo mensal. Que seria um valor ideal para se ter guardado. Isso. Então, esse valor você pega esse dinheiro e aplica, tá? Então, coisas conservadoras, muito importante que seja algo que você tenha liquidez. Você consegue botar a mão a hora que você quiser, tá? Então, coisas conservadoras que não te deem um retorno negativo, porque afinal de contas, você precisa desse dinheiro ali. Então, nem que ele te dê a mesma rentabilidade do fundo, que o dinheiro está aplicado no fundo. Só que se você tem liquidez, você já está no lucro, vamos dizer assim. E a grande maioria das coisas hoje, ainda mais com juros altos como estão, vão te dar um retorno muito superior ao retorno do fundo, né? Então, as pessoas podem estar investindo no Tesouro Direto, em fundos DI, em CDBs. Inclusive, você tem hoje contas que, se o dinheiro estiver parado na conta, ele te rende 100% do CDI. Só que deixar parado na conta é perigoso, né? Sim. Porque aí vem aquela tentação de vamos gastar o dinheiro. Ali eu podia fazer alguma coisa. O negócio é tira da tua frente, põe em alguma coisa conservadora e deixa lá. Não se preocupe tanto com a rentabilidade. É mais importante saber que, lógico, você quer que ele renda o máximo possível, mas ali o foco é ter uma reserva, tá? E quem já tem, não tem dívidas, já tem uma reserva constituída, aí sim, vamos pensar em investir esse dinheiro, porque é muito fácil você obter um retorno maior, que a gente estava falando, do que o fundo está te remunerando hoje. E aí, sim, aí eu consideraria como investir esse dinheiro. Quais são os teus objetivos de vida? Eu gosto de estar carimbando dinheiro. Então, quais são teus objetivos?
de curto, médio e longo prazo. E vai meio que carimbando esses dinheiros. Então, isso aqui eu vou destinar, que amanhã eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu vou casar, a faculdade dos meus filhos. Outra caixinha, longo prazo, previdência. Então, para minha aposentadoria. Que a aposentadoria a gente sabe hoje que depender só do INSS está complicado. Mas deixa eu perguntar uma coisa. A gente falou sobre sacar esse dinheiro. Você acha que tem um perfil, o trabalhador, que seria, na verdade, melhor deixar esse dinheiro lá? Sei lá, não, tô com minhas contas ok, tá tudo certo, acho que eu vou deixar esse dinheiro. Eu só deixaria esse dinheiro lá se a pessoa vai pegar esse dinheiro e vai gastar em algo que ela não precisa. Tá? Então, assim, deixa eu voltar. Se a pessoa tem uma situação confortável, a vida tá bem, tá tudo ótimo, não tenho dívida, tenho investimento, e eu quero fazer uma viagem, tipo assim, um bônus, né? Como outro dia eu vi, é um plus a mais. Aí sim, mas se não, vale a pena tá sacando sim. Como a gente falou, você organiza a sua vida e você pode estar investindo esse valor em algo que vai te render mais. Então, até nem que seja, como o fundo é um dinheiro de longo prazo, poderia se pensar, então, como um complemento de renda para a aposentadoria. Então, aí a gente poderia estar investindo numa previdência e hoje você tem empresas que fornecem, né, um plano de previdência, um fundo de previdência completo. Então, você coloca lá e nunca mais precisa se preocupar, porque eles fazem a gestão dos recursos dentro daquele fundo de previdência. Então, é um dinheiro voltado para amanhã, para a sua aposentadoria. Então, eu sacaria. Só não sacaria se for, de repente, assim, vou fazer bobagem. Se for para fazer bobagem, deixa o dinheiro lá. É aquela questão que já debatemos algumas vezes na ponta do lápis, que às vezes a maioria dos brasileiros não tem muito essa questão da educação financeira, né? Sobrou R$20 aqui do salário esse mês, vou comprar uma blusa, vou comprar um tênis. Ao contrário de guardar esse valor, que às vezes a gente pensa, R$20, R$50, R$100, mas você vai juntando, e no final do ano, às vezes, já tem alguma coisinha, quem sabe, para você fazer uma viagem, alguma outra coisa maior que você queira, né? Isso aí entra em uma coisa que é muito comum a gente ver, que as pessoas, quando a gente fala que você falou de guardar R$20, R$50, é comum as pessoas falam, mas nunca sobra nada. O que sobrar, eu guardo. Só que nunca vai sobrar. Regra número 1, em qualquer curso que você faça, em qualquer lugar que você veja, qualquer coisa, pague-se primeiro. Porque se você, sei lá, recebe X, se você já tirar um percentual daquilo, um valor fixo daquilo, você vive o resto do mês. Se vira, você vai viver. Agora, esperar esse dinheiro sobrar, nunca sobra. Para muita gente, nunca sobra, né? Então, entrou, já tira esse dinheiro e já coloca em alguma coisa. E a previdência privada é um dos instrumentos que a gente tem hoje no Brasil que te facilita isso. Porque você pode fazer débito em conta, faz um boleto, o dinheiro já entra, já coloca lá, e com valores muito pequenos consegue fazer isso. E como tem juros sobre juros, a gente pensa no longo prazo, esse R$20 que você falou, assim, em vez de comprar um tênis, uma blusa, daqui 20, 30 anos, você na hora de se aposentar, você tem um dinheiro lá, tem uma boa reserva, e cada R$1 que você economiza hoje é um dia a menos que você trabalha. Ou você trabalha porque quer e não porque você precisa, né? Então, nós entendermos, de certa forma, de que seria como se fosse uma conta que também você tem a pagar todo mês, né? Você, vamos dizer assim, eu quero comprar um celular X, então eu vou juntar todos os meses esse valor até ter o dinheiro para comprar à vista. Seria você fazer isso, só que tipo, esse dinheiro X é a conta que eu vou guardar todos os meses, já é uma conta fixa. Seria uma forma de pensar também, né, para poder fixar mais essa ideia na cabeça. E é o que você falou, é uma coisa muito cultural, essa coisa de educação financeira, que a gente não tem. E eu posso entender, é muito difícil, quando você é jovem, imaginar você mais velho. Então, você imaginar que os R$5, que você, 10, 20 reais que você está guardando hoje, daqui 30 anos, pode te ajudar muito. Então, é muito, muito difícil a gente entender isso.
Isso eu falo que eu também passei por isso. Se alguém tivesse me falado um monte de coisa lá atrás, o quanto hoje teria sido mais fácil a vida. A gente só aprende da pior forma. Pois é, mas o tempo já passou. Então a gente tem que procurar passar para os outros para que eles não passem o que a gente passou. Né? Isso aí realmente... Então, esse dinheiro desse fundo é uma oportunidade muito bacana, que seja para as pessoas aprenderem a investir. Porque uma hora que você investe esse dinheiro, você começa assim, a se preocupar, você vai vendo lá o bolinho está crescendo. Poxa, o que aconteceu com a economia? O que aconteceu agora? E aí aquela aplicação que eu tenho, e passa uns meses, passa um ano, aí você vai vendo aquele dinheiro crescendo, te incentiva muito mais a guardar mais um pouquinho e ir colocando lá. É uma coisa muito gostosa isso. Cristine, você deu dicas ótimas aqui para quem está de olho nesse saque aí extraordinário. Obrigada pelo seu tempo, pelas suas dicas, pelas suas explicações. E eu que agradeço. Desejo que todo mundo consiga sacar esse dinheiro aí, fazer alguma coisa dele. A gente espera que as dúvidas de quem estava aí do outro lado tenham sido sanadas no Na Ponta do Lápis de hoje. Lembrando sempre que os programas e todos os outros programas da grade da TV Câmara Campinas ficam disponível no YouTube da TV Câmara Campinas e também no Facebook. Se vocês quiserem revisitar, lembrar de algum assunto que falou antes, para trazer de volta aqui, é só ir lá no YouTube. A gente espera que vocês tenham tirado suas dúvidas e a gente se encontra na próxima edição. Tchau! Meio-dia e 56, Câmara Notícia ao vivo nesta quinta-feira. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo com um cientista social, escritor e jornalista conceituado para falar aí sobre os dilemas do mundo moderno. Vamos falar sobre intolerância, sobre liberdade. Ele vai analisar para a gente traçar um panorama de tudo que nós estamos vivendo neste século. Então, se você quiser, já pode enviar sua participação. O número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. Lembrando sempre, através do QR Code com a câmera do seu celular, como se você fosse tirar uma foto apontando para este QR Code, já aparece aí para você o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda o seu questionamento. Rápido intervalo, a gente volta já já. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Você que está nos acompanhando, acredita que a sociedade está mais intolerante? Radical? Já presenciou alguma frase que caracteriza uma rivalidade dentro do próprio país? E uma frase que incita uma ruptura da democracia, que é proibido por lei? Bom, será que essas percepções podem ser bem mais comuns do que você pensa? Eu converso agora com o Thales Guaraci, cientista social, jornalista, recebeu o Prêmio ESSO de Jornalismo Político, foi editor de veículos da Veja, Exame, Forbes, Estado de São Paulo, é escritor também com diversas obras, entre eles autor do livro A Era da Intolerância. Então, Thales, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia e para a gente poder iniciar quais são os principais dilemas deste mundo moderno, o que nós precisamos solucionar com uma certa urgência. Seja bem-vindo e boa tarde. Eu agradeço o convite, é muito bom estar aqui. Parabéns e obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante na vida de todos nós, né? E que, na verdade, coloca em jogo o nosso futuro no Brasil e também em relação ao mundo que enfrenta os mesmos problemas, creio que aqui.
Esse livro, A Era da Intolerância, procura traçar a história dos últimos 30 anos e, por ela, a gente acaba construindo o pano de fundo, o contexto dos problemas que nós enfrentamos hoje e que levam à intolerância. A intolerância, eu trato no livro como a febre, é aquilo que aparece da doença, é um sintoma mais visível, né? Onde as pessoas parecem disputar e criar conflitos por uma situação que, na verdade, hoje é de escassez, né? A população cresceu muito e o que é importante é que a gente vive hoje debatendo se vai ser esse personagem ou aquele que vai dirigir o país, por exemplo, ou vai estar no governo, e aí eu dirijo a palavra também aos parlamentares, muito importantes nesse processo, por isso é muito bom estar aqui, é que a gente entenda que a gente, pelo livro se demonstra que nós vivemos hoje uma crise estrutural do capitalismo. E essa crise estrutural que leva às dificuldades que nós estamos vendo, ela precisa ser resolvida e não são pessoas que vão resolver sozinhas, né? A gente precisa hoje agora de reformas no sistema, porque o capitalismo mundial, e o Brasil também, mudou. E nós precisamos evoluir. E essa evolução não se trata de apenas uma troca de pessoas, mas se trata de um aperfeiçoamento de sistemas. O sistema democrático, que hoje pede instrumentos mais rápidos, e, sobretudo, eu vejo, e isso acontece hoje no mundo inteiro, e o Brasil também, é preciso uma reforma do Estado, que é a grande crise que nós vivemos, porque houve uma informalização muito grande da economia, né? Então, inclusive, os meios virtuais contribuíram para isso, né? Até o dinheiro hoje é Bitcoin virtual, o governo perdeu controles, inclusive de política monetária, o governo perdeu a arrecadação, as pessoas foram para o mercado virtual, deixaram de pagar determinados impostos, por exemplo, mas todo mundo usa água encanada, todo mundo quer segurança, todo mundo quer saúde de qualidade, mas não está pagando mais imposto, né? Porque vive nesse mundo informalizado. Empresas formais foram extintas com a evolução da tecnologia, foram substituídas por um mercado informal, né? Com o uso muito das redes sociais. Só que as pessoas têm uma vida real, elas precisam daquilo. Então, hoje é uma cobrança muito grande do Estado, né? Cresceu muito a cobrança sobre o governante, mas, ao mesmo tempo, se tirou o instrumento da política pública, a começar pelo recurso e pelos instrumentos efetivamente de solução dos problemas. Então, eu acho que existe hoje uma confusão muito grande entre o autoritarismo e a autoridade. Então, o que acontece? Se pede cada vez governantes que falem mais duro, que sejam, né, que tenham esse discurso radical, às vezes conservadores ou ultraconservadores, porque se espera que volte a autoridade do Estado. Mas o autoritarismo, que é encarnado por esses personagens, não é autoridade. O autoritarismo é bater na mesa. A autoridade é resolver, fazer com que as políticas públicas possam ser efetivas. Você não precisa de ser autoritarista para isso. Então, hoje existe uma disputa muito forte, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, na própria Rússia, as coisas que estão por trás dessa guerra aí, em que se coloca a questão de como devolver autoridade aos governantes por meio da democracia, né? Sem que a gente incorra no autoritarismo, como a gente já viu aqui no passado, no Brasil mesmo, são coisas que acabam não funcionando. Ô, Thales, e já eu vou querer abordar com você o papel das redes sociais nesta abertura também, né? Porque neste século, sem sombra de dúvidas, eu acho que tem um papel muito importante. Quando você diz essa mudança no sistema que precisa acontecer, a gente continua falando deste capitalismo e essa mudança tem que partir de quem? É da sociedade, são dos governantes e eles vão informando a população. Quais são os próximos passos para nós termos essas mudanças? Muitos países do mundo hoje já estão estudando reformas dos seus sistemas democráticos. A Inglaterra, especialmente depois do Brexit, isso eu falo muito no livro, que é esse aqui, A Era da Intolerância, né? Organizou um grupo para fazer um estudo de reforma do seu sistema constitucional
da sua Constituição, que é a mais antiga do mundo e é modelo para a Constituição de muitos países, a começar pelos Estados Unidos e, conseguinte, também do Brasil. Então, existe uma preocupação em remodelar o sistema eleitoral, o sistema democrático, criar novos instrumentos para que o sistema possa responder com a agilidade que hoje se acostumou a ter, né, no ambiente tecnológico. Então, tem um buraco de rua aqui na frente da tua casa, e você posta uma foto e todo mundo começa a reclamar da prefeitura. Quer dizer, a velocidade das coisas se tornou enorme, a exposição, e o governante se sente pressionado, mas ele não tem as ferramentas para responder automaticamente a tudo. Então, é preciso uma evolução dos sistemas. No caso aqui, acho nosso do Brasil, a nossa Constituição, que era moderna quando foi feita, ela acaba atrasando um pouco as decisões, algumas coisas pioraram, né? Então, é muito importante que esse debate seja feito, eu acho, como estamos aqui na TV Câmara, que acho que é essencial esse espaço de discussão, para que a gente possa, de fato, avançar na melhoria dos sistemas, porque senão a gente vai ficar trocando nomes e nenhum nome resolve, e essa insatisfação leva a uma crise, às vezes, mais grave, né? de conflito real, né? Então, a gente vê, por exemplo, esperava-se, com o liberalismo, no mundo, que a Rússia e a China avançassem com um sistema mais democrático, e não foi o que aconteceu. Então, hoje é um embate entre modelos. O que vai prevalecer é um modelo mais autoritarista, que promete, pela força, até pela imposição, resolver os problemas, ou é uma democracia que administra melhor esses conflitos, que pioraram, inclusive, com a exposição pela internet, às vezes o mau uso da tecnologia. Foi uma tecnologia feita para a liberdade, né, mas hoje é utilizada com confusão de informação, com uma espécie de pressão ou patrulhamento de ideias, né, para atacar a própria liberdade, né, e fazer vencer a defesa de alguns interesses de minorias sobre o interesse da maioria, como deveria se esperar de um regime democrático. Ô, Thales, sobre essa era que nós estamos vivendo de intolerância, a xenofobia, a incitação ou mesmo a prática de hostilidade, ódio em relação à raça, cor, religião, você entende que está crescendo? Você consegue enxergar a realidade que nós temos aqui? É só no Brasil? É um reflexo do que acontece em outros lugares? Não, esse é um processo que eu trato no livro, em todos os países, né? Você tem na França, por exemplo, que é um país, a fonte do iluminismo, né? Democrático, inclusive. Hoje há um crescimento da extrema-direita muito forte. Nas últimas eleições o Macron venceu, mas houve um avanço expressivo, né, da direita, dos conservadores, da extrema-direita, autoritarista, né? Entre os eleitores, que é uma coisa importante. Você tem regimes conservadores na Inglaterra. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? E esse embate se acelerou, de fato, pela internet, porque esses processos, movimentos sociais, né, que acabam gerando esse tipo de conflito, a meu ver, como eu trato no livro, eles, na verdade, eles têm por trás uma disputa econômica. A disputa econômica ela se reflete nos interesses de grupo. Então, eu preciso criar privilégios para determinados grupos, eu preciso defender o interesse de determinado grupo, porque a população cresceu, foi uma vantagem, um benefício da liberdade, né? As coisas melhoraram, a vida das pessoas agora é maior, se criou um ambiente, né, de trânsito no mundo inteiro, e isso também gerou efeito no emprego, né? Então, hoje você pode trabalhar remotamente. Então, aqui no Brasil pode alguém trabalhar para os Estados Unidos e alguém lá perder o emprego, né? Então, esse efeito faz com que as redes também sirvam como um espelho desses conflitos, né? E elas aceleram os conflitos, porque elas colocam as pessoas num embate diário, um embate direto, é um tete-a-tete virtual, e que acirra os ânimos. Então, a internet, eu acho, não pode ser censurada. Eu acho que não se trata de estabelecer censura ou diminuir a liberdade, que foi um ganho importante
da nossa, pelo menos da minha geração, não sei que idade você tem. 31. Eu estou chegando já nos, eu estou chegando já nos 60. Eu venho lá do tempo da Nova República. Então, aliás, isso está num outro livro meu, que é o Asa Sobre Nós, que conta um pouco a história da nossa luta pela liberdade em forma de poesia, está saindo agora pela editora Sírio Alvim. E essa luta pela liberdade não pode ser perdida. O que a gente precisa resolver, eu acho, sinceramente, são os problemas de base, né? É fazer com que, de fato, a educação possa se tornar melhor para tudo, porque isso é a base do sistema democrático, a igualdade de oportunidades, diminuir a pressão social, fazer com que esses movimentos aos quais você se referiu se sintam menos no dever de procurar pressionar pelos seus próprios interesses, porque o sistema oferece isso. Então, quando você tem um enfraquecimento do Estado, você acaba recorrendo a outro tipo de organização para defender seus interesses. Então, se o Estado não protege o negro, os movimentos negros crescem. As igrejas, por exemplo, ocorre, tem muito no livro sobre o fenômeno das igrejas evangélicas no Brasil, por exemplo. As igrejas oferecem emprego, oferecem proteção social, oferecem identidade, né? Então, isso atrai pessoas porque elas não se sentem defendidas pelo Estado. O Estado não oferece isso, não oferece emprego, o Estado não oferece segurança, e não oferece identidade, inclusive identidade nacional. As pessoas deixaram... Eu sou palmeirense, né? Embora seja muito simpático aí a Ponte Preta e o Guarani, aqui de São Paulo eu sou palmeirense. Eu vou no estádio, a torcida canta, fala Palmeiras, Palmeiras no hino nacional. O Estado perdeu, né, aquele papel de união das pessoas, né, de integração. Então a gente vive num ambiente que parece de desagregação, no sentido cívico mesmo, do seu sentido, né, de ser brasileiro. Então, eu acho que isso é um processo perigoso e o enfraquecimento do Estado está por trás disso. E ele favorece o surgimento ou o acerramento dessas lutas de classe, porque também que você não oferece o serviço, você não oferece identidade, você não oferece perspectiva de emprego, você não oferece um futuro, né? As pessoas se agarram aos seus interesses imediatos dessas associações. Eu sou negro, eu sou isso, sou aquilo, eu sou evangélico. E começa todo mundo a brigar. Então, só a mudança na base do sistema, ou seja, atender as carências da sociedade, é que diminui esse tipo de pressão, esse clima, e, por conseguinte, a intolerância. É o que me referi ao começo, quer dizer, a intolerância é a febre. Se você resolve a doença, a febre do doente passa, né? As pessoas voltam ao normal. E nós não estamos no estado normal, nós estamos num clima de embate que vai piorar com a aproximação das eleições. Mas isso não resolve nada. A gente precisa fazer com que os partidos, quem esteja disputando o poder, executem programas de reforma que nos levem, de fato, em vez de só de ficar atacando um ao outro, que nos levem, de fato, a uma melhoria do sistema, né? E as lideranças são essas, os políticos que estão no executivo, e acho, sobretudo, ao pessoal que está aí nas câmaras, né? A quem cabe muito esse papel vamos dizer assim, de reformulação. Primeiro, de entendimento, e em vez de cair na briga, né, de tratar dos problemas reais para que a gente possa sair deles. Ô, Thales, sobre essa ruptura que você abordou agora, esse afastamento do Estado que existe, você deu o exemplo dentro de um clube de futebol, mas a gente sabe que tem em outras áreas também. Tem algum evento, fato, algo que aconteceu neste século que pode ter sido um recomeço para tantos conflitos ou ódio? Alguma coisa que aconteceu que reacendeu e aí foi uma escalada que nós chegamos até hoje? Eu começo o livro, A Era da Intolerância, falando sobre a queda das Torres Gêmeas. Isso não é por acaso, é porque assim, a gente vivia desde o final do século passado num clima de a democracia está avançando, as pessoas estão ganhando dinheiro, as coisas estão melhorando, a gente vai invadir a China com os nossos produtos, né? E aí o tempo foi passando e a gente viu que as coisas não eram bem assim. A China é que invadiu o resto do mundo, né? Ou pegou o emprego de quem tinha indústria, principalmente. Os regimes autoritários não foram tanto para o regime democrático, se disfarçaram um pouco de democracias, mas não é possível, por exemplo, num regime democrático, haver um líder como Putin, que está lá no governo há mais tempo que o Stalin, né?
uma das premissas para a democracia é a alternância do poder, que aqui no Brasil também se resiste, né? Um não quer passar mais para o outro, já estão questionando o sistema eleitoral, não vale, é voto de papel, quer dizer, já começa o jogo sujo. Então, não adianta mudar a regra do jogo, ficar 20 anos no poder, se não resolver os problemas, né? Então, para mim, o que chamou a luz foi esse momento, não só porque ele foi chocante e colocou as pessoas diante da própria consciência de dizer assim, bom, as coisas não estão do jeito que a gente imaginava, como mostrou uma mudança essencial e planetária no capitalismo. Quer dizer, o problema já não estava mais no conflito entre os Estados Unidos e o Oriente Médio, o islamismo radical não era um problema que estava lá na Arábia Saudita, no Egito, não. Isso estava dentro da sociedade americana. Quer dizer, a própria sociedade americana estava gerando aquele clima de insatisfação. Até eu mostro no livro que o fundador do islamismo radical, ele gostava de Hollywood, gostava dos Estados Unidos. Ele só se tornou um inimigo dos Estados Unidos quando ele passou a morar nos Estados Unidos e foi tratado como lixo. E saiu de lá achando que não era nada daquilo. Então, também tem o papel do indivíduo nessa coisa. Então, e isso, a sociedade se transformou numa aldeia global, mas os problemas eles são endógenos. Quer dizer, a sociedade americana gera a insatisfação, gera o preconceito, gera o conflito e gera o radicalismo. Tanto que hoje o conservadorismo nos Estados Unidos cresceu sobremaneira e ele tem um fundamento religioso. Quer dizer, você acreditar que, sei lá, que a Terra é plana, chega a ser a mesma coisa que você dizer, o meu Deus é melhor que o seu. São coisas inexplicáveis racionalmente, né? Então você passa a atacar a própria racionalidade, que é a base da democracia. Porque a base da democracia é a razão. Quer dizer, a razão diz: todas as pessoas são iguais. Você pode ser preto, você pode ser judeu, você pode ser o que você quiser. Mas as pessoas, essencialmente, são seres humanos. Então, isso a razão nos diz. As pessoas são iguais. Aí elas são iguais perante a lei, elas são iguais, né? Com a intolerância, como a gente se aprende no estudo da história, você procura criar a diferença. A intolerância diz: a minha religião é melhor que a sua. Eu, como negro, tenho mais direito que o branco, ou vice-versa. Você estabelece um critério, muitas vezes irracional, para criar diferenças e justificar o seu direito sobre os outros. Isso é a economia da escassez. Quer dizer, o cobertor está curto e você inventa um argumento qualquer que não dá para rebater, porque ele é irracional, e que justifica a sua prevalência, a prevalência do seu direito sobre de outra pessoa. Isso é intolerância, né? Então, para acabar com isso, o que faz? É o debate? É um jogando contra o outro? Não, a gente precisa resolver os problemas. Quer dizer, as pessoas precisam ter direito à educação básica, ter uma educação melhor, um nível de renda melhor, ter direito à saúde, precisam ter. E isso pode ser feito num sistema mais liberal ou num sistema menos liberal, mas isso tem que ser feito, né? O que não adianta é a gente ficar só brigando e não resolver nada, porque a briga não leva a gente para lugar nenhum. Ô Thales, você citou então o atentado que aconteceu em 2001 e desde então nós temos assistido, né, muitos conflitos, muitos ódios entre as nações, enfim. E nós temos este papel das redes sociais, da internet, que você já citou um pouco aí. Por mais que nós vivamos num Brasil ainda desigual, em que muitas pessoas não têm acesso, e na pandemia acho que isso ficou ainda mais evidente, né, quando as pessoas precisavam disso para poder estudar, se comunicar, enfim, eu acho que este acesso ele está aumentando cada vez mais. Como que você enxerga para o presente, mas num futuro próximo? Nós vamos entender como é que a internet funciona, a gente vai saber utilizar, a tendência é de uma piora daqui para frente, esses conflitos vão aumentar? Eu vejo a internet como um trunfo e uma criação desse mundo de liberdade que nós conquistamos, né? Acabou a Guerra Fria, acabaram as ditaduras na América Latina, o mundo se desenvolveu, passou a usar a liberdade como uma força da sociedade. E a internet veio acelerar esse processo. Então,
ela permite o acesso a todo mundo ao mesmo tempo, você mudou os mercados, né? E mudou essa questão do Estado, inclusive, né? A gente se tornou mais livre, inclusive, do Estado, né? Isso também trouxe problemas. Eu vejo que, tanto no Brasil, acho que funciona assim, também no mundo inteiro, né? O que aconteceu também é que essa liberdade propiciou aqueles que são contra a liberdade usarem essas ferramentas, em nome dos seus próprios interesses. E eu vejo aí, isso não está exatamente no livro, mas é uma reflexão que eu coloco para vocês, existe uma influência muito grande do que acontece hoje na Rússia, né? E a tentativa do Putin de voltar a expandir os poderes, os interesses da Rússia fora daquele grupo de países que estavam sob o guarda-chuva, né, da Rússia, criando essas influências negativas, alimentando uma máquina da mentira. Essa máquina da mentira, que foi utilizada na eleição dos Estados Unidos, é utilizada ainda no Brasil, né, usando as redes sociais. Isso não é da sociedade. Isso é um movimento orquestrado, perpetrado por gente com interesses em tornar a sociedade dividida. Dividir o mundo livre para que, na confusão, eles possam prevalecer, né? E não é à toa a aproximação de certos líderes políticos com o Putin, né? Então, essa aproximação não é por sintonia política, porque ele está alimentando a divisão no mundo ocidental, que acaba dando força aos participantes que são os divisores, aqueles que causam o conflito, né? E se aproveita dessa situação para prosperar. Então, eu acho que a gente precisa ter consciência desse fato. Eu acho que pela primeira vez se discute um pouco da censura, né, nas redes, mas eu não acho que deve ser censurar a informação, mas o combate ao crime, como é o combate ao crime fora da internet. Quer dizer, se você tem um grupo que está criando caso para prejudicar o bom desempenho das eleições, isso é crime. Não importa se isso é na internet, fora da internet. Então, a lei vale para todo mundo e todos os lugares e todos os ambientes, inclusive o virtual. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é não jogar fora a criança com a água do banho, né? Como se dizia antigamente. Quer dizer, não é você proibir a internet, você precisa combater o crime, como a gente faz em todas as esferas da vida. Estou conversando com o Thales Guaraci, ele que é um jornalista conceituado, escritor, cientista social. Então, Thales, eu não posso deixar de te perguntar, já que esse é um tema que está sendo bastante discutido, que as pessoas, eu sinto que elas estão em dúvida, né? É uma linha muito tênue, fina, entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Nós não estamos sabendo diferenciar um do outro? Então, eu sou jornalista, né? Eu acho que, até por definição da profissão, a gente sempre é a favor da liberdade de expressão. Eu venho de um tempo em que a gente não podia falar qualquer coisa, havia arbitrariedade, quer dizer, você nem sabia o que você podia falar ou não, estava sujeito a ser preso ou algo assim, e mesmo se podia ser preso sem explicação nenhuma. A gente não pode voltar a esse barbarismo, né? E a expressão, para mim, é livre, é um direito sagrado para todos. Agora, isso é diferente de você cometer um crime, quer dizer, você utilizar a liberdade de expressão contra a liberdade de expressão. Você usar o discurso de intolerância, né, para fazer prevalecer o ataque às instituições democráticas, né? Isso é uma coisa diferente. Isso é um crime previsto na Constituição. Então, uma coisa é você ser livre para falar o que pensa, como eu estou fazendo aqui. Outra coisa é você usar o seu discurso para fazer as pessoas desacreditarem da democracia, para tumultuar a eleição, para tirar o direito alheio. Então, o limite da liberdade sempre foi a liberdade do outro, o direito do outro. Então, a gente vive em sociedade. Então, há limite para tudo, até para a expressão, né? Se eu sair xingando qualquer pessoa, desonrar alguém, enfim, eu estou incorrendo num crime. A gente não pode, a priori, proibir a expressão, mas a gente pode identificar
o que é crime, quando é intencionalmente feito para desestabilizar a sociedade ou para prejudicar alguém, né? E o discurso do ódio, ele alimenta, como você se referiu, ele alimenta o ataque, né, às instituições. Esse aqui é o maior problema. Porque assim, o ódio é um sentimento humano, todo mundo pode odiar alguma coisa, até macarrão, se não quiser comer, pode, eu odeio qualquer coisa, se você quiser, você pode odiar. Isso não é um problema. Agora, você utilizar o discurso do ódio para ferir a lei, para atacar a própria lei, ou a maneira como as eleições são realizadas, ou o direito do outro de também ter opinião, né? Porque o outro também tem direito de opinião da mesma forma que você, né? E então esse conflito vai virando uma guerra de discursos de ódio, né? Eu vejo que isso é um problema. Na verdade, no começo se perguntou assim, mas isso dá para resolver no curto prazo? Eu não sei se é no curto prazo, porque nossos problemas estruturais que levam à diminuição dessas tensões já são problemas estruturais que vão levar tempo para a gente resolver, né? Acho que a gente vai ter que conviver com isso uma longa temporada, mas, como dizia uma senhorinha sábia que eu conheci, né, assim, eu digo que o tempo que leva para plantar uma árvore é o tempo que a árvore leva para crescer, mais o tempo que você leva para plantar, né? Então tem que plantar algum dia, começar agora. Ô, Thales, para a gente poder encerrar, você lançou no ano passado o livro A Era da Intolerância. Como é que foi esse trabalho de pesquisa? Utilizou aí a reclusão que o momento exigia para poder escrever e o feedback que você tem recebido? Você, em algum trecho, pensou numa ideia e o leitor ele interpretou de outra maneira? Porque a gente sabe, né? A partir do momento que você lança o livro, cada um com a sua experiência, com a sua vivência, ele interpreta de uma maneira. Esse feedback tem sido positivo também? Olha, eu acho que esse é o meu livro mais difícil, né? Primeiro porque as pessoas, eu sinto isso, elas estão tão envolvidas no debate que elas não estão mais querendo enxergar o problema. Um é A ou é B e se agarram ao que se fala nas mídias e tal. E assim, o meu papel como jornalista é tentar ficar um pouco de fora da confusão para a gente poder contar a história e, pela história, chegar a algumas conclusões que possam nos ajudar a sair disso. Mas para sair disso, a gente precisa sair da confusão, né? E as pessoas hoje, elas estão com dificuldade de deixar de ser parte do problema e virar para o outro lado e começar a ser parte da solução. Elas estão tão envolvidas no debate que elas não veem que o debate, na verdade, é uma anulação de forças. E a gente precisa, acho, nesse momento, uma certa união em torno das coisas que são o bem comum do brasileiro, né? Nós temos coisas em comum. Todo mundo quer A ou B, que o Brasil cresça, que as pessoas parem de passar fome, que as pessoas voltem a ter emprego, que a saúde melhora. Essas são coisas que nos unem, não que nos separam, né? Ser brasileiro é uma coisa que nos une, a gente precisa voltar a dar valor a ser brasileiro, né? Não pode ficar só falando mal do Brasil, porque tudo dá errado, porque não funciona, porque o deputado só quer saber de si, não quer saber do interesse público, porque o presidente não sei o quê. Então, assim, a gente precisa acabar com isso. Isso é um trabalho difícil. E eu sei que não vai ser um livro que vai resolver isso, e ele enfrenta essa resistência, sabe, das pessoas, porque elas estão partidarizadas, elas estão divididas, né? E também não quero não gostaria de pregar aqui uma união burra, quer dizer, vamos todos para um lado só porque isso acaba com a desunião. Não, precisa ser uma união, acho, nos interesses em comum, né? E as diferenças serão resolvidas na eleição e tal, mas o Brasil precisa de um projeto que seja um projeto nacional, de fato, e que isso não mude tanto como acontece em países mais desenvolvidos, né? Muda o governo, mas o governo não muda tanto, muda pequenas coisas, um pouquinho mais Estado, um pouquinho menos, mas o plano geral segue, né? E eles conseguem fazer um planejamento de longo prazo, né? Não importando a alternância no poder. Então, acho que a gente precisa de um pouco mais de institucionalização dessas boas práticas e, sobretudo, valorizar mais o brasileiro, porque foi muito difícil a gente sair dessa fase aqui. Está aqui no meu poema sobre nós.
A gente lutou muito para chegar à liberdade e a gente sabe que o autoritarismo, não autoridade, o autoritarismo não dá certo, porque é meia dúzia de gente legislando em causa própria e o governo, e o povo sempre se dá mal. E mesmo quando dá certo, você quer liberdade para desfrutar de benefícios econômicos que surgiram. Então, o fim de todos os processos sempre é a liberdade. Então, é difícil, eu sei, mas eu, aqui, meio Brancaleone da história, vou insistir nesse ponto. Eu espero, e conto aí também com a possibilidade, né, de estar aqui na TV Câmara, que os nossos políticos, as nossas classes dirigentes passem a esse debate, que é importante, né, e procurem os caminhos da conciliação. Thales Guaraci, cientista social, jornalista que recebeu o Prêmio ESSO de Jornalismo Político, editor de veículos como Veja, Exame, Forbes, Estado de São Paulo, escritor, autor do livro A Era da Intolerância. Muito obrigado pela entrevista, pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Notícia, e já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar para a gente poder voltar a conversar. Muito obrigado, foi um prazer. Prazer é todo nosso, do Thales Guaraci, participando aqui do Câmara Notícia ao vivo nesta quinta-feira, 1h34, hora da previsão do tempo, viu? Porque quinta-feira de tempo estável aqui na cidade de Campinas, essa condição permanece para amanhã, sexta-feira, com o sol aparecendo entre nuvens e sem previsão de chuva, viu? O clima, ele permanece o mesmo, viu? Para quem acorda cedinho, tem aquele frio. Então, vento gelado, ao longo do dia essa temperatura vai subindo. Vamos às temperaturas? Elas já estão aqui na minha tela. Então, amanhã, sexta-feira, 13 de maio, mínima de 14 graus. Quem acorda cedinho tem que pegar aquele agasalho, aquele casaco. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 27 graus. Então, olha a amplitude térmica, hein? De 14 pode chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. A você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, juntos desde o meio-dia. Lembrando, continue aqui na TV Câmara Campinas, daqui a pouco às 2 horas tem reunião de comissão, às 4 horas da tarde também, então 2 reuniões ao vivo com transmissão da TV Câmara Campinas, e nos vemos amanhã às 11 horas da manhã, um pouquinho mais cedo, mas com muitas informações da metrópole de Campinas e também do Legislativo. Até lá, tchau, tchau.